Hola, amados. Soy su hermana en Cristo, Carmen Henneman. Y hoy hablaremos de un tópico muchísimo poderoso. Y es un tópico que yo llamo del tópico o del tema doble. Doble porque es un tema que se manifesta de dos formas diferentes, que se define de dos formas diferentes e se aplica também de duas formas diferentes. Ou seja, é um tema doblemente usado e doblemente poderoso. Então, esses dois términos se referem a duas potências, que eu chamarei ou apresentarei como, primeiro, dinamis, que em espanhol se traduz como poder, e segundo, exousia, traduzido como autoridade. Bem, a partir daqui vamos ver que há similitudes e também há diferenças entre um e outro, pero desde o início eu te pergunto, que pensas tu? Esses dois términos são a mesma coisa, em tua opinião? Pensas que dinamis, ou poder, e exousia, que é autoridade, são o mesmo? Quando falamos de poder e autoridade, falamos da mesma coisa? Ou será que há alguma diferença entre eles? Então, para começar nesta parte introdutória, muito rapidamente, eu quero dizer a vocês que eu não creio que são a mesma coisa. E vamos tratar de provar com alguns versículos bíblicos. Não são o mesmo por dois motivos. Primeiro, porque são dois nomes ou dois términos diferentes. Dinamis, exousia, são palavras diferentes. Poder, autoridade, traduções diferentes. Então, não pode ser a mesma coisa. Em segundo lugar, uma das definições do dinamis é eficácia e uma das definições de exousia é direito. Em outras palavras, o dinamis ou o poder representa a eficácia de aquilo que Deus manifesta através de nossas vidas no ministério, por exemplo. E a exousia, que é o direito, ou a autoridade, que é o direito, nos dá a liberdade de usar este poder. Em outras palavras, a autoridade é o direito de usar esta eficácia. Mientras a eficácia, que é o poder, se manifesta em aquilo que hacemos para Deus, a autoridade ou exousia é o direito de usar esta eficácia. Muito simples. Vou repetir. Mientras o poder, que é a eficácia, se manifesta em aquilo que hacemos para Deus em seu ministério e também em nossa vida cristiana personal, a exousia ou a autoridade, que é o direito, um de seus conceitos, é o direito de usar esta eficácia para ser o ministério vitoriosamente e para viver uma vida cristiana em vitória. Então, a partir de aqui, esta simples definição, espero que abra um pouco nossa visão de lo que seria o poder e a autoridade desde agora. Uma outra coisa é que este vídeo de hoje é apenas a primeira parte, ou a introdução de lo que vamos estar vendo a partir dos próximos dias ou semanas. Porque como se trata de dois tópicos diferentes, seria muitíssimo colocar em um solo vídeo. Então, hoje veremos toda a introdução correspondente a dinamis e exousia, ou poder e autoridade, e aí veremos o segmento que seria a segunda parte na próxima semana. Bem, para começar, vamos fazer algumas breves e importantes perguntas, porque essas perguntas fazem parte da base ou do fundamento ou da fundação de lo que necessitamos entender sobre esses dois términos. E espero que pueda ser clara e suficiente para que me puedas entender bem. Veremos então, minha primeira pergunta é: que crees tu? Poder e autoridade são o mesmo? São o mesmo? Será que podemos dizer que poder é autoridade e autoridade é poder? Bem, como eu já mencionei anteriormente, minha resposta é não. Eu não creio que poder e autoridade são a mesma coisa. Outra vez, porque poder é a eficácia de lo que hacemos e autoridade é o direito de usar esta autoridade. Mientras o poder manifesta a eficácia, a autoridade me dá o direito de usar esta mesma eficácia para ser algo para o Senhor. Assim que a partir de aqui, poder e autoridade não é a mesma coisa, ou não são a mesma coisa. Segunda pergunta, como se conceptua cada um?
Ou seja, a parte do nome grego que já vimos, que é dinamis e exousia, que outro conceito eu poderia dar a cada um deles? Será que são igualitos? Poder e autoridade, pode dizer a mesma palavra, a mesma tradução para os dois ao mesmo tempo? Vamos ver isso durante este vídeo. E terceira pergunta, qual a diferença entre ambos? E neste caso, se eles não são a mesma coisa, então, que diferenças encontro eu entre poder e autoridade? E se eles são diferentes, então os resultados também diferenciam em sua forma de aplicação. Quando nós aplicamos, veremos resultados diferentes, porque são diferentes. Bem, uma boa forma de entender terminologias é usando as gramáticas, porque as gramáticas nos ajudam a entender a raiz etimológica das palavras, especialmente quando se habla ou quando se trata de mais de um idioma ou mais de uma língua. É muito importante que as gramáticas sejam utilizadas, porque as regras gramaticais nos explicam de onde vem a palavra, qual sua raiz primária, que significa e como pode ser aplicada. Então, a etimologia aqui é muito importante. Também me gusta muito essa parte porque a etimologia define em si hasta mesmo o resultado. Ou seja, usando a palavra em si, aplicando-la da forma correta, onde vou chegar, onde posso chegar. Ora, para chegar a esse aspecto etimológico, é necessário, como já disse, usar as gramáticas. Há pessoas que pensam que solamente os dicionários que traduzem são necessários ou são suficientes, e não é assim. O dicionário solamente traduz, diz esto é esto, pero não diz por que esto. Então, o porquê, para lograr o porquê, para entender o porquê, é necessário usar concordâncias, comentários e materiais de interpretação que nos ajudem a ser buenas exégeses e ir ao fundo da palavra e então entender perfeitamente bem que quis o Deus dizer-nos com aquelas palavras, o que quer a Bíblia informar-nos sobre tales terminologias. Veremos então que gramaticalmente a palavra poder vem do latim potere e este potere vem de uma raiz indo-europeia, poti, que literalmente pode ser traduzida como dueño ou amo. Ora, veja bem, quando falamos aqui de dueño, falamos de alguém que está sobre algo, que é proprietário. Nadie mais tem poder sobre aquilo que o dueño, que é o proprietário de algo. Isto aqui é só uma comparação, porque quero mencionar que o dueño, por ser o proprietário sobre algo, está em uma posição mais alta, assim como o poder. O poder de Deus, que vem da palavra potere e esta da palavra pote, tem o mesmo peso ou a mesma altura del dueño, que é o que está mais alto. Ou seja, em outras palavras, o poder, especialmente o poder de Deus, está em posição mais alta e está sobre todas as coisas. Todos os demais poderes que existam por aí estão bem aqui abaixo deste grande poder, que é este poder de que vamos estar falando durante esse tempo de vídeo. Então, a primeira ideia é que o poder de Deus, não te olvides, é o que deve estar sobre. Não é a influência do homem, não é o poder humano, não é o poder de alguma aquisição, não é o poder acadêmico, social ou qualquer outro que exista, mas o poder de Deus está sobre todos os poderes que alguém pueda definir. Veremos então que a partir de este simples conceito, encontramos essa completa definição. Poder é a capacidade de dominar sobre pessoas ou sobre circunstâncias. Ou seja, é a capacidade de domínio. Domínio é um dos conceitos de poder, como vamos ver daqui a pouquinho, pero só para começar. Depois que poder vem de potere, associado com poti, que é o dueño ou o que está mais alto, referindo-se a poder. Dizemos então como é o que está sobre todas as coisas, ou o que deve estar, se define como a capacidade de dominar
sobre pessoas, circunstâncias e todo o restante que pueda venir a nossa mente. A capacidade de domínio. Este é o poder de Deus. Em contrapartida, temos também a palavra autoridade, que também vem do latim autócritas e traz a ideia de aumentar ou progressar. Ou seja, a palavra autócritas do latim traz a ideia de que algo pequeno pode ser tornado grande. Algo que está baixo pode ser levantado muito alto, porque traz a ideia de aumentar, de progressar, de expandir, de ser algo grande, de ser algo mais grande, de ser algo mais amplo. Traz a ideia de aumento. É a ideia principal de autoridade. E se define como a habilidade que alguém tem de influir sobre pessoas, circunstâncias, sem necessariamente usar poder. Vamos ver aqui por parte. Primeiro, vamos ver a diferença entre capacidade e habilidade. Eu entendo que capacidade é algo que recebemos de outro, certo? Alguém nos transfere, alguém nos forma, alguém nos dá uma certa capacidade. E neste caso, este conceito combina ou concorda com o poder de Deus, porque o poder de Deus nos foi dado, recebimos de Ele. Não compramos, não heredamos, não nasceu com nós. O poder nos foi dado, então vem como uma capacidade para que eu pueda ser algo mais grande, necessito este poder mais alto. Então, é a capacidade de domínio. Agora, a palavra domínio ou dominar deixa bem claro que este poder não é qualquer, não é um poder comum, não é um poder ordinário, é o poder sobrenatural. Por isso, a palavra dominar combina perfeitamente com esse tipo de poder, porque só o poder de Deus pode dominar de tal maneira que cambia pessoas e também circunstâncias. Cambia totalmente. É diferente de nosso poder personal, que às vezes traz mais problemas e confunde mais que outra coisa. O poder de Deus faz todo o oposto. O poder de Deus alcança, domina e, además, transforma circunstâncias, pessoas e tudo mais que tenhamos por adelante. Agora, mientras capacidade é o que recebemos, neste caso de Deus, a habilidade que seria? A habilidade normalmente se refere a uma capacidade natural, algo natural do homem. Ou seja, há muita gente que tem habilidades muito boas, por exemplo, habilidade para as artes, habilidade para cantar, para pintar, para trabalhar com cerâmica, tem habilidade para escrever livros, tem habilidade para ser um orador, uma boa eloquência, habilidades naturais. Nascemos com habilidades, com dons e talentos naturais, porque Deus nos criou assim. Há também habilidades negativas. Por exemplo, há pessoas que têm habilidades de manipular, de manipulação de outros, e esse é algo que existe e em grande escala neste momento. Aqui, por exemplo, a habilidade está definida, é a habilidade que alguém tem de influir ou de causar influência, ou de influenciar sobre pessoas e circunstâncias. Eu prefiro levar este conceito aqui, por exemplo, para um lado que não é exatamente negativo, mas não é tampouco muito positivo. Porque quisera, por exemplo, enfatizar esta última parte sem necessariamente usar o poder. Quando é que não temos ou não necessitamos usar o poder de Deus? Quando a habilidade não é positiva. Quando é uma habilidade negativa. Por exemplo, habilidade de manipulação. Quando uma pessoa manipula perfeitamente bem e confunde e acha que aqueles creem que isto aqui é verdade quando não é, em base à manipulação, então esta pessoa não necessita usar o poder de Deus porque ele está usando suas próprias habilidades naturais para convencer e manipular a outros. E neste caso, se o poder de Deus se manifesta aqui, se este poder se manifesta, todo se desbarata. Não é assim? Porque todo o oculto vem à luz, as máscaras caem, Deus abre os olhos da gente através de seu poder e então essa classe de habilidade desaparece. Estou tratando de fazer como uma comparação entre o que seria positivo e o negativo. Neste caso, a manipulação é negativa e, lamentavelmente, existe. Sin embargo, não deixa de ser uma habilidade.
é uma habilidade muito boa para ser algo malo, certo? A pessoa tem certa habilidade de convencer, de falar, de ser eloquente, de transformar incluso situações e mentalidades, como já vimos na mesma história. A mesma história passada nos mostra elementos em países específicos que cambiaram cidades, estados e até seu país inteiro solamente com suas ideias e manipulações. Então, é possível usar a habilidade que é boa, uma capacidade boa, para ser algo negativo. Então, neste caso, eu añadi esta parte sem necessariamente usar o poder, porque se o poder de Deus se manifesta, toda a manipulação se desbarata e aí a coisa cambia. Sin embargo, é possível usar também nossa habilidade humana ou a nossa gracia, nuestras características de personalidade, ou nossos aspectos de personalidade para influenciar, como é a palavra que diz aqui, pessoas a Cristo e através da oração e manifestação de este mesmo poder e autoridade cambiar circunstâncias, como é o que vamos ver a partir de agora. Veremos também a outra definição, vimos a definição gramatical, agora vamos para a definição bíblica, que apesar de que agora enfatiza o aspecto bíblico teológico, não deixa de ser uma definição. Veremos então que biblicamente o dinamismo de Deus se define como poder, eficácia, força, potência e domínio, certo? Vamos ver então que desde a primeira hasta o último, todos esses conceitos, todas essas definições concordam plenamente com o que seria dinamismo. O poder de Deus é a eficácia. Recuerda do início quando eu disse que poder e autoridade não são a mesma coisa, porque o poder é a eficácia e a autoridade é o direito. Ou seja, mientras a eficácia opera em lo que hago, que é o poder, a autoridade é o direito de usar esta eficácia em lo que estou fazendo. Então, o poder é literalmente a eficácia. E que é eficácia? Eficácia é o resultado positivo e grandioso de lo que nós fazemos. Às vezes não estamos fazendo grande coisa, só estamos tratando de ser cristianos que andam retamente. Se vimos a eficácia em nosso andar cristiano diário, então já podemos identificar que este poder é o poder de Deus, é o poder mais grande. A palavra força está aqui porque é parte de um conceito de acordo ao dicionário, mas não me gusta muito esse conceito porque me parece que é a mesma palavra que se usa para o poder humano, para o poder, qualquer outro tipo de poder. Me gusta mais a palavra potência, que é uma outra ramificação de força. Força e potência andam juntos, pero a potência é mais alta, mais poderosa e mais impactante que a mesma força. Então, eu creio que a eficácia aqui concorda muito mais com potência, porque esta potência que menciono é aquela classe de explosão, o que provoca aquela grande explosão que traz câmbio a nossas vidas. Sabes que quando venimos a Cristo, venimos traindo todo o nosso passado, todos nossos pecados, todas nossas deformidades. E quando o Senhor Jesus nos alcançou e entrou em nossa vida, ocorreu uma grande explosão. ¡Bum! Todo em nós se quebrou, incluindo nosso viejo homem. E de aí, lo que sobrou, o Senhor sepultou em Cristo Jesus, haciendo entonces nacer el nuevo hombre que hoy cada uno de nosotros es. Também o poder se define como domínio. Vimos ahorita no slide anterior que, por exemplo, o poder é a capacidade de dominar, certo? Vimos isto um minuto atrás. Então, é o domínio, porque o poder de Deus está em la posição mais alta. Todas as demais classes de poderes estão bem aqui abaixo. O poder de Deus está arriba e se compara com a posição de um dueño, como mostrei, ou um proprietário que está sobre sua própria propriedade. Esse é o mais alto, é o mais poderoso e é o mais eficaz. Por isso, também o que expressa mais potência.
Todas essas qualidades aqui são qualidades ou atributos inalteráveis do poder de Deus. São qualidades ou aspectos do mesmo poder. E são inalteráveis porque não podemos cambiá-los. Não podemos fazê-lo mais grande ou mais pequeno. Não podemos cambiá-lo de posição para a direita ou para a esquerda. Então, são atributos inerentes ao próprio poder de nosso Deus. A palavra dinamis ou poder aparece no Novo Testamento cerca de 120 vezes. Como, por exemplo, em Hechos 1:8. Leemos assim: pero recibiréis poder quando venga sobre vosotros el Espírito Santo e sereis mis testigos em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e hasta el fim ou los confines de la tierra. Aqui vamos ver 3 ou 4 coisas diferentes. Primeiro, é que bem aqui no início do texto está a palavra poder. Por que será que a palavra poder está bem no início do texto? Porque nada de isto aqui ocorreria, nada, se não fuera depois de receber o poder de Deus. O poder de Deus tem que vir antes, porque todo o restante aqui depende de isto. Então, não é por acaso que a palavra está bem no início. Agora, que outras coisas dependem deste poder que está bem no início? Por exemplo, ser testigos, certo? Simplesmente ser cristianos. O simples hecho de ser um cristiano depende do poder de Deus, porque nadie pode viver uma vida justa, uma vida honesta, uma vida santificada, se não é por el poder de Deus. Então, receberemos poder para, e aí há um propósito, para, primeiro, ser cristianos ou testigos. Segundo, para ser a obra de Deus. Donde? En Jerusalém, Judea, Samaria e hasta los confines de la tierra. Jerusalém era o mesmo lugar onde estava a gente. Por isso, o texto diz: receberás poder quando venga o Espírito Santo e sereis testemunhos aqui mesmo, em Jerusalém, no mesmo lugar onde tu estás. Dando a entender que é muito importante ser bons testigos e bons cristianos no mesmo lugar onde estamos plantados, em nossa própria igreja, em nossa própria cidade, em nosso próprio país, primeiro para depois ir ao país de los demás, e incluso, hermanos, em nossa própria casa. Se nós não somos bons testemunhos no território onde estamos, que neste caso é Jerusalém, como seremos no território de los demás? E vemos também que depois disso vem a Judeia, que é um pouquinho mais allá, depois Samaria, mais allá incluso, e aos confines da terra, onde não sabemos, incluso já desconhecemos esta parte, porque está em los confines, aonde não conhecemos, aonde não alcançamos. Ou seja, este versículo nos mostra uma sequência de hechos que dependem totalmente do poder. E o poder aqui é uma condição, aparece como uma condição para que sejamos bons cristianos, bons testigos e, además, podamos produzir no ministério do Senhor. O Senhor disse que os discípulos ou a gente receberia poder para testificar, para ser cristianos eficazes, mas também para ser sua obra em todos esses lugares, começando em sua própria terra. Então, o poder de Deus aqui aparece como uma condição. Em outras palavras, nadie pode ser um cristiano vencedor ou mais que vitorioso, como disse Romanos 8, se não é por el poder de Deus. Nadie pode hacer sua obra, nadie pode predicar, evangelizar, cantar e fazer tanta coisa, se não é por el poder de Deus. Porque o que hacemos, se não é por el poder de Deus, vai minguar, vai morir, vai hasta se tornar um escândalo, vai se tornar algo aburrido e pesado, não vai ser útil para nada. Porque o poder de Deus é a condição. Por isso, se alguém que me escuta sente que está desprovido do poder de Deus, que não está revestido do poder de Deus, é hora de parar e confessar ao Senhor: Senhor, estou tratando de fazer isto por minhas próprias forças. Ajuda-me a retroceder os passos e consertar esse aspecto, porque eu quero ser um cristiano mais que vencedor, como disse Romanos capítulo 8, quero ser um cristiano que dê frutos, quero ser um ministro que progresse, que prospere em tu reino e además haga todo lo que haga para tu glória. Agora vamos ver, hermanos, se não é por el poder de Deus,
como é que nós vamos dar buenos resultados em sua obra? Como é que vamos orar por los enfermos, por exemplo? Se oramos por los enfermos e eles não são sanados, possivelmente não estamos revestidos ou dependendo do poder de Deus. É este poder do Senhor que sana os enfermos, que libera a los que estão oprimidos. São esses, é este poder de Deus que faz circunstâncias cambiar, que traz respostas a nossas orações quando oramos em nome de Jesus Cristo. Em contraparte, temos a palavra exousia, que é literalmente autoridade, e que se define como um direito de exercer poder. Já sabemos disto porque vimos anteriormente. Eu mostrei a vocês no primeiro ou segundo slides que mientras o poder se manifesta como a eficácia em lo que hacemos para Deus, a autoridade é o direito de usar esta eficácia em lo que hacemos. Então, o direito de usar esta eficácia, direito de usar o poder que é a eficácia, com grande impacto, ao ponto de cambiar situações. Quando é que cambiamos situações? Outra vez, eu repito, quando oramos por los enfermos e eles sanam, este cambio, que é produto do poder de Deus, é quem está operando. Não somos nós, é o poder de Deus que produz estes cambios através do grande impacto que traz. A autoridade também deve ser usada para realçar nossa posição em Cristo. Para realçar nossa posição em Cristo. Ou seja, a autoridade de Deus não é e nunca será um tipo de adorno, como uma decoração que levamos na cara e mira, eu sou cristiano, estou lleno de autoridade. Isto não existe. A autoridade de Deus existe para realçar, para identificar-nos como cristianos, para fundamentar nossa vida como cristianos e para nada mais. Não é algo que deve ser usado para nossa vanidade, para ser sucesso, para quedar famoso, para sair por aí orando e liberando gentes e operando milagres e dizer eu hice. Não hicimos nada. Foi o poder de Deus quem operou. Por lo tanto, se a autoridade do Senhor não realça nossa vida cristiana, há algo de errado, há algo confundido, há algo que não está muito claro em como entendemos sua autoridade e como la estamos utilizando. Também a autoridade de Deus nos capacita a usar seu poder contra as adversidades, os ataques do adversário, as tentações. Todas essas coisas são usadas para superar tudo isto. Então, a autoridade de Deus nos capacita a usar seu poder. A autoridade, não se olvide, é o direito de usar a eficácia. Aqui, a autoridade, estamos falando de la autoridade, nos capacita a usar o poder. Nos capacita a usar o poder que está bem aqui arriba contra as adversidades, tentações e problemas. E, además, a exercer eficazmente o ministério para o qual fomos chamados. Ou seja, se nós não somos revestidos com este poder e com esta autoridade, todo o que hagamos para Deus será em vano. Não trará resultado, não dará buenos frutos, não prosperará. Absolutamente que não. Então, vamos ver aqui que essa palavra autoridade aparece no Novo Testamento mais ou menos 115 vezes, como por exemplo em Marcos 6:7. O texto diz, reuniu a los 12, e los 12 se refere a los discípulos, a los 12 discípulos, e começou a enviá-los de dois em dois, dando-lhes autoridade sobre os espíritos malignos. Outra versão diz sobre todos os demônios. Les deu autoridade sobre todos os demônios. Então, vamos ver, hermanos, que essa autoridade de Deus é algo que não pode ser ignorada. Não podemos deixar para trás. Não podemos pensar, depois eu ver, depois eu busco, depois eu entendo. Não há como fazer isso. Necessitamos utilizar a autoridade de Deus agora mesmo. E se temos a impressão de que não temos sua autoridade, que ela não faz parte de nossa vida, é hora de orar.
e dizer, Senhor, perdona-me se estou dependendo de mim mesma, se estou dependendo de meu intelecto, de meu conhecimento, de minhas experiências, se eu penso que sou grande coisa, perdona-me, Senhor, reviste-me com tua autoridade, para que eu não seja avergonçado, para que não caiga em tentações, para que não perda absolutamente nada, porque a autoridade de Deus nos foi dado para quê? Para usar o direito do poder e mientras estamos fazendo sua obra, mientras estamos aqui nesta terra, vivendo como cristianos. Também nos foi dada para estabelecer nossa posição em Cristo. Também nos foi dada para usar seu poder com eficácia, incluso contra as mesmas adversidades, aflições, problemas e sei lá o que seja que venga contra nós outros. E fazer sua obra eficazmente. A Bíblia diz ao final que Ele já nos deu, tempo passado, já nos deu a autoridade contra os demônios e todo tipo de espírito imundo. Que o Senhor nos ajude a entender esse contexto de forma correta e aplicá-lo de forma correta. Então, o dinamis e a exousia, o poder e a autoridade de Deus também andam juntos. Por isso, no início eu perguntei, poder e autoridade são a mesma coisa? E minha resposta personal é não. Aqui nesse texto, em Lucas 1:9, vamos ver que a palavra em si nos mostra a diferença entre um e outro. E isto fundamenta minha resposta de que não são a mesma coisa. Veremos então o que diz aqui esse texto em espanhol. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les deu poder e autoridade. Então, vimos que o contexto nos mostra a diferença. Nos deu poder e também nos deu autoridade. Duas coisas diferentes. Sobre todos os demônios e para sanar enfermidades. Vamos ver aqui umas coisas em particular. Primeiro, havendo reunido. Aqui nesse texto, quem foi que reuniu os discípulos? Foi Jesus, certo? Então, Jesus aparece aqui implícito no contexto, nesta primeira parte, dando a entender que ele é a autoridade máxima sobre o poder. Ele é a autoridade máxima sobre os mesmos discípulos, ele é a autoridade máxima sobre todo o ministério. Assim que ele é o único que pode dar. Então, ele deu a los 12 discípulos algo que era de ele, como autoridade máxima. Em outras palavras, nadie pode inventar o poder ou a autoridade de Deus. Nenhuma denominação, nenhuma religião, nenhum religioso, nenhum ministro, nenhuma pessoa, nenhuma ideia. Deus é quem criou e Ele é quem dá. É o único, que isso quede claro, porque nós, em nossa vanidade, às vezes, hacemos umas confusões que não combinam em nada com a palavra de Deus e com o que temos que fazer para Ele. Deu o que? Poder e autoridade, dois diferentes e poderosos requisitos para ser bem hecha sua obra. E para que deu? E a segunda parte indica uma coisa interessante. Indica que tanto liberar pessoas de demônios como sanar enfermidades são duas coisas impossíveis para o homem em si. Necessitamos depender completamente do poder e da autoridade de Deus para poder expulsar os demônios. Necessitamos depender 100% de seu poder e de sua autoridade para sanar a los enfermos, porque são coisas que não podemos fazer segundo nossa capacidade. Não são mágicas, não são trucos, não são... Isso aqui tem que ser real em nossa vida. São dois poderosos requisitos ou duas poderosas condições para poder fazer milagros. Estas coisas aqui são impossíveis para o homem. Por isso, sabendo disso, Jesus los chamou à parte, explicou a importância e disse, bueno, não se preocupem, eu les doy poder e autoridade, então vocês serão capazes de fazer tudo isto, porque eu já les di. Vocês já estão capacitados, já estão revestidos com as condições, com as armas espirituais de que necessitam para ser essa impossibilidade aqui. O texto em grego revela a mesma coisa. A diferença é um pouco a sintaxis, que é a estrutura do texto, que muda um pouquinho, pero é basicamente a mesma coisa. Esta palavra grande aqui se lê como sincalexamenos. Sincalexamenos de tus, dodeca, eduque, autos, dinamenkai, exousiam, epipantata, daimonia, kai, nossos, terapeuen.
Então, aqui, literalmente, vimos, por exemplo, a primeira palavra, sincalizamenos, é literalmente a reunir, ou chamar. Também pode ser convocar. A segunda palavra de aquí es habiendo, y la verdad no es la palabra más indicada, porque eso es una preposición, sería pero o más, pero reuniendo a sus discípulos sería algo así. De toda forma, tus es los, dodeca, los 12, edoquem, dio, verbo dar, autós, leis. Neste caso, les dio, em grego, dio los. Certo? Ao revés, porque é uma língua diferente. Deu que, dinami, poder, cai e exousia, autoridade. Epi, sobre, panta, todos, tá. Esse tá é um artículo neutro que não tem gênero, pode ser usado tanto em aspecto positivo quanto negativo. Neste caso, daimonia também aparece em gênero negativo, pero se refere a los demônios, que em espanhol é negativo, é masculino. Então, regressando aqui, dio los, ou les dio, poder e autoridade sobre quanta todos tá. A los, daimonia, demônios, cai e nosotros é uma palavra bastante interessante que pode ser enfermidades ou enfermos. E a última palavra que é terapeuem é literalmente curar ou sarar. Pero esta palavra também pode ser aplicada em modo progressivo, que é sanando. Ou seja, Deus espera que continuemos, que sigamos sanando independentemente de qualquer situação. Então, como vês, o mensagem é o mesmo, solamente a sintaxe sai um pouquinho de lugar, porque são dois idiomas diferentes e, logicamente, que a estrutura é diferente. Sobretudo, tratando-se de um idioma como o grego, que está muito distante de nossos idiomas atuais. Vemos também que hasta o hebreu do Antigo Testamento valora muitíssimo a palavra poder. Por exemplo, esta palavra, lendo de la derecha para la izquierda, que é a forma como se lê corretamente em hebreu, leemos assim, tokef. De aqui para allá, tokef. Tokef literalmente significa poder, eficácia, força, potência e domínio. Então, vemos, se você observa bem, as mesmas definições ou conceitos que miramos em grego, dinamis, aqui encontramos em tokef, para o hebreu. As mesmíssimas palavras, poder, eficácia, força, domínio e potência. Agora vamos ver, poder já conhecemos um pouco mais, a eficácia é a manifestação do poder. Um poder que não tem eficácia é um poder que não existe, porque é um poder que não produz resultado. Neste caso, a eficácia é muito inerente ao poder de Deus, ou seja, hace parte do poder. Quando uma pessoa é sanada, é porque o poder de Deus se manifestou com eficácia. Se não é sanada, talvez uma das razões seja que não houve eficácia. Ou a pessoa que está orando, ou algo sucedeu, ou não sei o que haja passado, pero o caso é que o poder de Deus é um poder que flui com eficácia, ou seja, sempre produz resultados. Há um resultado imediato da manifestação deste poder. A força está aqui, como já disse antes, não me gusta muito essa definição, porque confunde um pouco com qualquer outra força, assim que prefiro passar para a seguinte, que é potência, que também é força, pero em sentido muito aumentativo. Então, a potência é aquela força que provoca uma grande explosão. Como já expliquei antes, quando venimos para Cristo um dia, venimos com toda a nossa vieja vida, pecados e todas as coisas do passado. O Senhor Jesus entrou dentro de nós, e eu digo dentro para enfatizar ele dentro, visitou nosso viejo homem e causou aí uma grande explosão por causa desta potência de seu poder. Causou uma grande explosão e aí todo o viejo homem se
se desbaratou por todos os lados e foi sepultado em Cristo Jesus. De aí o novo homem surgiu, que somos nós hoje. E por causa de tudo isso, este poder de Deus está associado plenamente ao domínio, porque é o poder que está sobre todos os demais. Não é um poder qualquer, não é um poder ordinário, não é um poder comum, é o superpoder, digamos assim, que se manifesta com eficácia, que causa grandes explosões dentro de nós e que deixa claro que é o poder que está mais alto, é o poder que expressa domínio. Em contraparte, temos aqui a palavra autoridade, que lendo outra vez de la derecha para a esquerda, é a palavra mistar. Mistar. É uma pronunciação assim, um pouco gutural, quase na garganta. Mistar. E que também significa autoridade, privilégio ou direito, como já vimos antes. Ou seja, o poder se manifesta com eficácia em lo que hacemos, mientras la autoridad es el derecho de usar esta eficacia en lo que hacemos para nuestro Dios. Ambos, poder e autoridade, são atributos divinos, ou seja, não é algo que podemos inventar, não é algo que podemos criar, simplesmente Deus é o criador e dueño tanto do poder como da autoridade, e que são ambos concedidos ao homem para fazer sua obra. Não é algo que vem para adornar nossas vidas como uma espécie de decoração, pero para serem usados com eficácia a fim de que a obra cresça, que pessoas sejam alcançadas, transformadas e o reino de Deus cresça e se estabeleça com muito mais poder. Para isso nos é dado ou nos são dados o poder e a autoridade do Senhor. Todo lo que viene fuera de esto es herejía y no está correcto. Nadie puede hacerse famoso, por ejemplo, porque ora por los enfermos y ellos son sanados. Nadie puede salir por ahí dando autógrafos porque oró por un muerto y él resucitó. No, no, no. Lo que hicimos en nombre de Jesús corresponde a Dios, la gloria, no a nosotros, así que está muy lejos de ser un motivo de vanidad, de fama y de otra cosa semejante. Dejo bem claro que são atributos, poder e autoridade são atributos divinos, ou seja, de Deus, concedidos ou dados ao homem para ser sua obra. E eu já vi incluso o contrário, pessoas que perderam o poder de Deus e a autoridade também por la forma como estavam manejando essas duas capacidades espirituais. Veremos então algumas diferenças básicas entre o poder e a autoridade. Mientras la autoridad dirige, el poder ejecuta. Vimos un poco de esto en el inicio. Cuando yo digo, mientras la autoridad dirige, estoy hablando de aquel derecho que es uno de los conceptos de la autoridad. La autoridad, dirigida por el discernimento de Deus, nos mostra o caminho por onde devemos ir, como devemos fazer as coisas e hasta onde devemos chegar. Mientras isto, o poder de Deus, que é a eficácia, se manifesta em cada passo que damos, hasta que o propósito final seja cumprido. Ambos andam juntos com o discernimento do Senhor. Hermanos, o discernimento é algo muito fundamental para quem é um cristiano e para quem hace a obra do Senhor. Porque se não discernimos o que Deus espera, o que Deus quer, para que Deus está operando, se não discernimos, então como vamos fazer sua obra, já que não podemos adivinhar absolutamente nada? É muito importante orar, Senhor, por discernimento e assim fazer sua obra com muito mais eficácia. Ambos exercem influência. A influência espiritual é o que hace a palavra que dizemos com nossa boca fluir com uma nova realidade e trazer impacto na vida de los que nos escutam ministrar a palavra do Senhor. Se não há esta influência espiritual, é porque não há poder de Deus em nossa vida. Porque quando há poder, este poder cautiva. Este poder não só impressiona, pero cautiva e además libera. Resulta em um grande impacto e transformação de vidas. Agora, se nós não influenciamos, não conduzimos pessoas a Cristo, não vimos um câmbio, talvez estemos dependendo solamente de nós mesmos e estamos talvez totalmente desprovidos do poder e da autoridade do Senhor. Assim que o poder e a autoridade juntos, ambos, coloquei bem aqui,
ejerce influência espiritual. E é esta influência espiritual que vem de seu poder, que convence, que converte, que transforma pessoas da forma que Deus espera que seja. Ambas inspiram temor ao Senhor, ou seja, deixam claro que é Deus operando ali e não nós outros. É obra de los cielos e não de la tierra. Ambos são inflexíveis, ou seja, não cambiam. Eu não posso dizer que o poder de Deus é assim hoje e amanhã vai ser diferente. Não pode ser o mais grande ou mais pequeno. Ambos atributos, poder e autoridade, são inflexíveis, não cambiam, porque Deus jamais cambia em seus atributos, são atributos de seu caráter. Cambiá-los seria como cambiar a Deus, e isto é simplesmente impossível. São inagotáveis, ou seja, não tem fim, não tem limite. Nós podemos usar o poder de Deus e ser cada vez mais llenos de ambos, poder e autoridade, porque não tem fim, são inagotáveis, são inegociáveis. Ou seja, não podemos vender o poder de Deus, não podemos fazer mágicas, por exemplo, como se fossem mágicas, usando o poder de Deus. Não podemos dizer, ok, vou aí orar por essa pessoa que morreu, pero tu me pagas tanto. Negociar por dinheiro, negociar por fama, negociar por posição, negociar por autógrafos, renunciar ou negociar por qualquer outro interesse humano. Isto não é possível, é inegociável. Eu me acordo aqui, eu quisera parar nesse pontinho e dar hacer uma ilustração não muito boa, pero eu anteriormente vivi em diferentes países. Eu me acordo que nesses outros países eu era lá estrangeira, assim como outros missionários e todos que estávamos juntos. Em alguns desses países, cada vez que aproximava uma fecha específica do mês, tínhamos todos que ir ao setor de migração desse país, da cidade, generalmente era a capital, e levar o passaporte para receber um novo selo, pero tínhamos que pagar uma taxa ou imposto correspondente à imigração e que nos dava o direito de permanecer em seu território por mais 30 dias. Assim que cada vez que completava, que acercava aquela fecha, tínhamos que ir por lo menos um dia antes para pagar o imposto e fazer como um pequeno trâmite, e então se recebia um novo selo em nosso passaporte por mais 30 dias. Generalmente o processo se dava em 3 breves passos. Primeiro tínhamos que entrar na linha todos os estrangeiros, e daí na primeira cabina e na primeira ventanita tínhamos que pagar o valor do imposto e receber um número. Na segunda parte, segunda ventanilha, tínhamos que llenar uma hoja como dando as informações personais, nacionalidade, razão por que estava no país. E na terceira ventanilha, entregávamos o passaporte, recebia um novo selo e isto era tudo. Então, algumas vezes eu vi uma coisa que nos deixava muito indignados. Havia alguns oficiais da imigração destes países, um ou outro, não eram todos, mas estes oficiais vinham na linha que estávamos fazendo e perguntavam de um por um: tu queres fazer o trâmite mais rápido? Tu podes dar-me esse dinheiro? Eu levo tu passaporte allá por el outro lado, que era a mesma sala onde se selhava o passaporte com 30 dias mais. Então, se eu vou e hago isso e hago todo em 5 minutos, tu não tens que estar aqui 2 horas esperando, porque às vezes o trâmite de acesso às 3 coisas pequenas demorava entre 30 minutos e 2 horas. Às vezes eu terminava todo o meu trâmite em 40 ou 45 minutos, outras vezes 2 horas. Então, ele se oferecia, ou essas pessoas, se ofereciam para ser todo em 5 minutos, desde que lhe déramos o dinheiro que correspondia ao imposto, e logicamente que ele não reportava, porque não havia nenhum documento para llenar. Então, sucedeu isso muitas vezes. E uma coisa eu observava é que esses oficiais sempre vestiam um uniforme de oficial. Tinham aqui adelante como uma identificação com seu nome e hasta seu cargo. Por exemplo, comandante e o nome em seguida, ou um general, ou então um capitão, ou coisas parecidas. Havia uma posição e o nome. E eu pensava comigo mesmo, como pode ser isso? Esse uniforme inspira autoridade, pero esta pessoa é uma autoridade, sim, autoridade. Não tem nenhuma autoridade, por quê? Porque está negociando sua posição, está negociando a autoridade que lhe foi dado para ser chamado oficial de migração. E esta é uma coisa muito grave.
Isso é uma completa falta de integridade para com seu país. Então, assim, falando um pouco disso, que não foi uma experiência muito fácil para mim, porque às vezes eu me indignava tanto que eu lhe dizia coisas na cara e às vezes eu quase me metia em problemas porque eu desafiava a autoridade que queria me subornar. Então, afinal, eu concluía que essas autoridades não têm autoridade. Era o que eu pensava de eles. Então, traindo aqui para nosso caso, o poder e a autoridade de Deus são inegociáveis. Não podemos fazer isso, não podemos vender a autoridade de Deus, não podemos vender seu poder, não podemos cambiar por fama, não podemos dizer, bueno, o líder da denominação tal, se tu me deixas ser presidente, eu te dou minha autoridade, ou negocio meu poder. Não vai ser nada, porque o que tem não é dele, é de Deus, certo? São inegociáveis e só pensar isto já seria um crime. São impactantes, porque o poder de Deus é uma potência que tem muita eficácia, traz impacto. Por esta razão, os demônios correm quando oramos e os enfermos são sanados, simplesmente porque o poder de Deus, como também sua autoridade, são extremamente impactantes. Además, ambos operam direta e indiretamente. Como é visto de operar indiretamente? Bueno, diretamente é quando nós oramos diretamente por alguém, ponemos as mãos e o milagre ocorre diretamente, pero indiretamente é quando alguém mais é usado. Quando dizemos a alguém que vá e haga algo através da oração em nome de Jesus, isto ocorre. E eu vou dar-lhes um exemplo. Por exemplo, no Antigo Testamento, creio que o livro é segundo livro de Reis, capítulo 5, habla sobre um oficial da Síria chamado Naamã. Eu não sei se em espanhol está correto, mas é o oficial Naamã, que era um homem que sofria de lepra. Ele era um oficial muito reconhecido, porque era um homem muito valiente, era um homem vitorioso e estava bajo muito grande admiração e apreço por parte de todos. Mas aquele homem tinha um grande problema, ele tinha lepra. Ou seja, ele estava como que descomponendo-se, porque isso a lepra hace, certo? Vai devorando o corpo físico lentamente. Ele tinha esse grande problema. Um dia chegou a sua casa uma niña que era uma espécie de servienta de eles, e essa niña era cristiana. E ela disse: meu senhor, eu conozco alguém que te pode ajudar. É o profeta Eliseu. E falou de Eliseu e disse mais ou menos aonde poderia encontrá-lo. Este homem, motivado por sua esposa, reuniu alguns de seus soldados e muitas joias e muita recompensa e tudo isso, e se foi em direção a Eliseu. Quando chegou allá, em lugar de que Eliseu saíra para colocar a mão sobre ele e saná-lo, não, Eliseu aparentemente não se importou e chamou a sua assistente, creio que seu nome era Geazi ou Reazi em espanhol, não sei bem como se habla em espanhol, mas creio que Reazes, chamou o niño, que era o assistente de ele, e disse: mira, Reazes, vai aí com este homem, Naamã, e diga-lhe que ele deve ir àquele rio e banhar-se 7 vezes. Quando este assistente foi a Naamã, al homem que tinha lepra, ele se molestou muito e disse: pero como foi que este profeta não vino aqui e poner-me as mãos e de uma vez sanar-me? Acaso não sabe ele quem sou? E começou aquela batalha contra seu próprio orgulho e arrogância. Então, Eliseu não hizo absolutamente nada e deixou o homem lutando com ele próprio. Por fim, ele queria desistir, pero seus soldados lo convenceram. Então, depois de muita luta, ele foi ao rio e se banhou 7 vezes e foi sanado. Eu pergunto, quem foi que falou com ele? Foi Eliseu? Não, não foi Eliseu, foi seu ajudante que deu a mensagem e o homem foi por sua conta. Se fosse na época de hoje, eu imagino, honestamente, pedindo-lhes mil perdão por lo que vou dizer, mas estou segura que, dependendo da igreja onde este homem iria, talvez ele iria dizer: oh, vino com muita riqueza, muito dinheiro, bueno, eu vou acompanhá-lo ao rio, e aí meter-lo ao rio, tomar fotos, poner Facebook, todo o milagre que é isso, e em cima receber toda a recompensa que Naamã estava traindo para dar como recompensa por sua sanação, estava comprando a sanação. Neste caso, para mim, o milagre foi indireto, ou seja,
O poder e a autoridade operaram indiretamente porque não foi através de Eliseu, foi através de um terceiro que o homem foi sanado. Só eu quero dizer aqui solamente fazendo uma pequena diferença. Podemos nós orar e ver o milagre, mas é possível que outro vá em nosso lugar. Só para mencionar que não há limite, mas para o poder e a autoridade de Deus, pode ser direta ou indiretamente. Incluso podemos orar por alguém desde aqui e em outro país, esta pessoa pode ser sanada. O milagre pode ocorrer indiretamente. Deus não necessita realmente de uma pessoa física para operar, porque Ele é tão superior que para Ele não há distância, não há tempo, não há estação, não há dificuldade, nem obstáculo nenhum. Ele é o Deus dos céus, seu poder e sua autoridade são para sempre. Não importa quem somos ou onde estamos, desde que obedezcamos ao Senhor, Ele opera direta ou indiretamente. Então, esses são alguns atributos de como o poder e a autoridade de Deus trabalham em favor de nossas vidas. Que o Senhor nos ajude a entender esse contexto, mas sobretudo que nos dê discernimento para saber como e quando aplicar cada um deles. Eu só não sei que Pablo, quando me ensinou em Romanos 8, somos mais que vencedores em Cristo, estou segura que Pablo estava mirando hacia o resultado do poder e da autoridade de Deus, porque eu não creio que ele estava dizendo que somos vencedores ou mais que vencedores por nós mesmos. Somos mais que vencedores por causa do poder e da autoridade de nosso Deus. Como aplicação, eu quisera perguntar-lhes, por exemplo, de lo que estamos revestidos hoje? De lo que estamos revestidos hoje? Essa é uma boa pergunta. Muita gente está revestido de muitas outras coisas, muito diferente de lo que deve ser sua vestimenta espiritual. De nosso próprio conhecimento, por exemplo, ou da palavra do Senhor. É bom estudar e preparar-nos academicamente, profissionalmente, pero sobretudo, jamais mover-nos de dentro de esta palavra. Porque ele estar dentro da palavra de Deus e em plena dependência de ela e do Senhor, nos hace mais que vencedores e hace e permite que o poder e a autoridade de Deus se manifestem favoravelmente hacia nós e hacia outros. Que estratégias estamos aplicando no ministério? Estratégias está em plural porque há mais de uma. E mais de uma possível de ser usada. Quais estamos usando para promover o ministério ou o reino de Deus? Nossa própria eloquência, por exemplo, nossas próprias experiências, nossa fama, nossa aparência ou nossa beleza física. Quais deles estamos usando para promover a obra do Senhor? Porque aqui estamos falando de poder e autoridade, mas agora estou mencionando outras coisas possíveis de ser usadas, porque a pergunta clave é de que estamos revestidos. Por que eu pergunto tudo isto? Porque o poder e a autoridade de Deus é o que devem ser nossos principais requisitos e condições espirituais para ser bem sua obra e para ser cristianos mais que vencedores. Hermanos, se a obra que hacemos para Deus não prospera, talvez é porque não estamos dependendo de seu poder e de sua autoridade. Talvez é porque estamos desproveídos, estamos desnudos do poder e da autoridade de Deus. E nossas vergonhas estão afuera porque estamos como desnudos. E eu digo vergonha referindo-me também a que quando tratamos de fazer algo para Deus sem depender de seu poder e de sua autoridade, porque se nós estamos dependendo disso, estamos desprovidos, estamos como desnudos, então todos vão ver
que nuestro esfuerzo no funciona, que el ministerio donde nos colocaron no prospera, la iglesia no crece, el departamento no madura, los niños no aprenden, los jóvenes se desbandam, el grupo de música es una completa confusão, um completo escândalo muitas vezes. Então, de quem estamos dependendo? O Senhor nos chama a depender de eles e nos mostra que sim, nós podemos fazer até hasta muito mais do que nós pensamos, imaginamos ou creemos. Pero a condição é depender, é a dependência desses dois requisitos espirituais de que hablamos hoje. Sem estes poderosos requisitos, somos mais pendentes a las heresias, que incluso são coisas comuns nesta época. É comum ver pastores e líderes predicando coisas que não existem na Bíblia, não sei de onde sacam, parece que sonham e predicam sobre seu sonho em lugar de predicar sobre a palavra. Alguns usam trucos para sanar a gente porque estão desprovidos do poder e da autoridade de Deus. Isso é uma coisa muito séria. Quando Deus nos colocou em uma posição ministerial, aunque seja solamente dentro da igreja, para ser maestro da escola dominical, para ser um diácono, para ser líder de los hombres ou diretor de los hombres, para ser líder de las damas, para dirigir o departamento social da igreja, aonde quer que Ele nos haja posto, nos deu seu poder e autoridade para sê-lo, e também confiou em que nós haremos esta obra perfeitamente bem, bajo sua obediência e guiança, bajo seu discernimento. Então, se o que hacemos não prospera, todo nosso esforço é em vano. Estamos talvez dependendo de nós mesmos. Estamos dependendo da carne, da criatividade humana, de nossas imaginações e nada está prosperando. Então, a pergunta é: de lo que estamos revestidos hoje? Porque o Senhor nos chama a estar dependendo totalmente de seu poder e de sua autoridade. Que o Senhor Jesus nos ajude a entender a verdade destas palavras e ver sua fidelidade através de nosso esforço ministerial e cristiano. Este tema ha sido muito edificante para mim, como sempre digo, e compartilho com vocês me hace crescer muitíssimo na palavra. Graças por estar comigo hasta agora. A mis alunos, como sempre, aqui estarei em caso de que tenhas alguma pergunta. Então, é sempre uma bendição aprender juntos e compartilhar contigo todo o que Deus põe em meu coração. Nos vemos então no próximo vídeo. Está bem? Bye, bye.